Vocês sabem por que tem muitas pessoas fanaticamente acreditando que tem lugar para habitar no outro planeta? Os OVNistas. Tem pessoas estudadas, doutores, que acreditam piamente, tem até uma linha de pensamento que diz assim: mas se o universo é tão grande, Via Láctea, as galáxias, os planetas, as estrelas, por que haveria de ter só aqui na Terra habitantes? Esse é o argumento que eles estão usando. Vamos ver se alguém dentre vós pode adivinhar, porque tem os intelectuais que estudam matemática, que estudam, enfim, os que estudaram têm uma grande quantidade que estão enveredando por esta ladeira de esquizofrenia. Vamos ver se alguém dentre vós pode adivinhar. Eles sabem que tem mais aqui. Porque eles já viram que aqui não tem volta, então eles querem enganar-se a si mesmos. Eles sabem que aqui, na Terra, na atual conjuntura, a tendência só é piorar. Porque a explosão demográfica é inevitável. Cada vez aumenta, todo dia nasce mais e mais pessoas. Então eles estão tentando se auto-enganar, porque se tivessem que encarar a realidade crua e nua como ela é, eles tinham inclusive a obrigação de me perguntar o que fazer na vida deles, porque a situação real mesmo é de veras, num contexto universal, caótica. Então eles fogem pela tangente, eles fogem pela fantasia de que dá para, talvez eles podem ir lá habitar um outro planeta. Infelizmente, não existe possibilidade. E os sinais do fim do tempo, do fim do mundo, cada vez são tão evidentes. Vou lhes citar um exemplo de uma coisa que está acontecendo agora aqui no Brasil e que passa despercebido. Agora o Congresso Nacional votou uma lei que proíbe os pais, os genitores, de disciplinar os filhos. Nem a palmadinha na traseira. Vocês têm uma ideia da gravidade desta lei? Esta lei foi inventada por psicólogos, porque os psicólogos não querem ficar desempregados. Cada um deles quer ter clientes. E se os chefes de família, se as mães educam bem seus filhos, quem vai ser cliente dos psicólogos? Quem? Agora, se as mães não educam bem seus filhos, eles crescem como estão crescendo agora, as cadeias estão abarrotadas. E daí então, porque na Bíblia está escrito que a varinha da disciplina expulsa o demônio que faz a loucura no coração do menino. Então daí, se a mamãe não pode sequer dar uma palmadinha na traseira do filho, quando ele erra, quando ele falha, então vai ser o caos. Eu, graças a Deus, não vou ficar aqui na Terra, tá? Apesar que essa lei pode depois ser revertida. Mas eu não queria viver aqui na Terra daqui 20 anos vendo essas crianças que vão nascer agora, que vão ser educadas desse jeito. Vou explicar por quê. Então a psicóloga diz assim: não, se uma criança faz uma coisa errada, por exemplo, se a menina foi na matinê e demorou muito para voltar, voltou muito tarde, então tu castigas ela, que outro dia ela não pode, diz que outro dia ela não vai poder ir no matinê. Ora, sem uma disciplina, a garota vai virar um capetinha dentro de casa, vai infernizar tanto, que ela vai mandar para o matinê de novo. E fica sem meios de disciplinar, sem recursos. Agora, se ela pudesse disciplinar a criança, o espírito das trevas sai, vai embora, e a criança fica bem educada.
Porque não adianta você proibir um demônio. Porque quem faz as crianças procederem de forma errada é os espíritos das trevas. Eu cansei de ver a criança abraçar a mãe amorosamente, agradecida, depois de levar uma chineladinha na bunda. Tá? Por que a criança se agarra com a mãe depois de levar a disciplina? Como uma espécie de agradecimento instintivo por ter sido corrigida. Claro que eu sempre ensino que nenhuma mãe, nenhuma genitora pode disciplinar o filho com raiva, com ódio. E sim, puro e com amor. Que ela vê, olha meu filho, eu vou te disciplinar para tu amanhã não fazer a mesma coisa e crescer com sabedoria. E que também eu reconheço que existem certas mulheres que procedem exageradamente na disciplina. Então aí sim os psicólogos devem cuidar dessas mulheres. E não impedir as boas mães de família de ensinar os seus filhos. Né? Agora essa lei passa no Congresso, já passou parece que na Câmara. Eu vejo dias sombrios para a educação das crianças. Porque por um lado está errado uma disciplina exacerbada, uma disciplina exagerada. Mas por outro lado, a própria psicóloga que apresentou esse projeto disse que ela teve muitas vezes vontade de dar umas boas palmadas no filho. Então, quer dizer, ela não confessou que isso é necessário. Não tem outra solução para fazer uma criança andar dentro da linha do que dar umas boas palmadinhas. Dá uma vez só, não precisa dar mais. Daí depois, olha, tá vendo? Senão a mamãe vai... Aí ele lembra. Se dá 2, 3 vezes. Eu sei porque eu eduquei muitas crianças. Lá em Blumenau tem moças que estão na faculdade que eu eduquei através da genitora, que eu disse, olha, se você não educar suas filhas, você vai passar muita vergonha com elas. Eram 2 capetinhas. E hoje elas estão na faculdade, são educadíssimas, e ela veio contar para mim depois, olha, Ingrid, cada vez que eu visito alguns amigos, eles dizem, traz as meninas também. Gosto tanto das suas meninas porque elas são tão bem educadas. Quer dizer, a educação, eu imagino qual dentre vós, quem dentre vós que quer receber uma visita de um amigo e traz um capeta junto? Quem quer receber uma visita de um amigo e daí põe a mesa para comer, ele vai lá, se pendura na toalha e derruba tudo embaixo? Quem quer? Ninguém. Eu tive casos aqui na igreja, teve um jovem, um menino de 8 anos, que ele incorporava um demônio, fazia horrores dentro de casa, mas horrores mesmo. E eu tive que providenciar a educação dessa criança, e hoje em dia ele esteve a última vez aqui me visitando, era o filho do Reuter. Veio aqui junto com o pai, com a irmã, está na faculdade, educadíssimo. E na infância, é um ditado popular que diz, de pequenino que se torce o pequeno. Vocês podem ir na penitenciária e ver lá, todas essas pessoas que estão lá. Interrogue uma por uma, para ver se a mãe educou. Não educou. Então estão lá agora, estão lá comendo as coisas do Estado. Porque a educação é fundamental. Agora, é lógico, eu compreendo o lado dos psicólogos. Eu compreendo que eles precisam sobreviver, eles são cientistas, estudaram, calcularam, matemática, tudo. Espera aí, nossa classe vai se extinguir se não tomar uma providência séria, porque cada vez, todo ano fabrica-se mais psicólogos. As universidades estão despejando milhares de psicólogos na rua. Então, do que vão viver se não tiverem, não propiciarem um dispositivo para fabricar uns monstrinhos? Que uma criança mal educada, ela precisa de ir no psicólogo. E no psicólogo, o psicólogo vai direcionar ela para se tornar um cliente permanente.
E dali, por ir também para a psiquiatria. Tudo isso dá lucro para os psicólogos. Vocês procurem analisar bem os mais antigos. Há 40 anos atrás, por que não precisava ter psicólogo? Por quê? Para quê? Por que agora tem que ter? Para renovar uma carteira de tanto tem que desenhar uma arvorezinha e tudo. Só porque um idiota que está lá resolveu que tem que desenhar uma arvorezinha para dirigir o automóvel. Ou desenhar os bonequinhos, fazer uns risquinhos. Onde estavam eles há 40 anos atrás? Então aí está a prova de que não precisa. Para quê? Para que isso? Agora, é como uma espécie de gafanhoto, é uma raça de gafanhoto. Se você eliminar a verdura, o gafanhoto morre de fome. Então, se você eliminar os defeitos psicossociais que as crianças adquirem se elas não forem disciplinadas, como é que alguém vai procurar um psicólogo? Inclusive, até mesmo para ir na cadeia, ir preso. Os delinquentes sendo presos dá lucro para psicólogo. Por quê? Porque lá na cadeia também tem um psicólogo encarregado de avaliar aquela condição de cada preso. Quer dizer, sempre dá um emprego para eles. Eu não tenho nada contra a profissão do psicólogo. Eu tenho contra é a necessidade que eles têm de, para sobreviver, fabricar monstros. Deu para entender? Esse é o problema. Que se eles pudessem sobreviver naturalmente, acontece que houve um exagero. O psicólogo gostou da profissão psicóloga e quis que a filha também fosse psicóloga. E assim foi indo, fabricaram muito psicólogo e não tem no que ocupar eles. E aí, então tem que fabricar clientes, fabricar escravos. A maior tristeza que um psicólogo tem é quando um paciente muda de cidade. Puta, lá se foi meu cliente. É a realidade, meus filhos. Tem que fazer terapia, tem que fazer uma avaliação. Tudo assim. Essas novas profissões que eu tenho lido. Mas tudo isso faz parte do jogo gigantesco que foi montado no longo dos anos em consequência da fornicação desenfreada que culminou com a procriação desordenada, que propiciou que matematicamente na Terra não tivesse mais espaço. Então quer dizer que tudo está errado, entende? Se vocês forem analisar bem o que uma pessoa entra na faculdade, um engenheiro entra na faculdade programado para um dia construir prédios ou coisa assim, né? O médico, ele entra na faculdade sabendo que um dia ele vai ter que cuidar da parte da medicina. Dentista, os dentes. Agora o psicólogo, se ele não vislumbrar que haverá bastante loucos na Terra, bastante pessoas deformadas mentalmente, desorientadas, do que ele vai viver? Então tem que descobrir, tem que fabricar clientes, tem que fabricar marionetes